interrompidos, então eu vou falar aqui dentro de 15 anos e de talvez 5 minutos, não sei. Mas como eu espero viver mais do que 15 anos, eu então quero ajudar a ver se a gente muda alguma coisa. Eu queria contar um pouco para vocês a história desse livro que está sendo distribuído aí, foi distribuído do que todo mundo recebeu. Na verdade, a ideia inicial era fazer uma publicação sobre a lei argentina. O tempo foi passando, as dificuldades para a publicação foram sendo enfrentadas, e nesse meio tempo surgiu o relatório Leveson lá na Inglaterra. Aí, então vamos incluir o relatório Leveson. As dificuldades continuaram, o tempo foi passando, surgiu o relatório da União Europeia. Então, vamos incluir também o relatório da União Europeia. Finalmente o livro foi publicado, o que era originalmente uma ideia que surgiu na inauguração do capítulo da Barão de Tararé lá em Brasília, acabou se transformando na coletânea desses 3 documentos. Mas a ideia original é o seguinte, desde que o projeto de lei da Argentina foi apresentado ao parlamento na Argentina, que foi em 2005, não só na Argentina, no Brasil, na América Latina e tal, começou um combate muito forte à proposta de lei. Só que uma coisa que sempre me chamou a atenção é que se combate a lei argentina, mas não se discute a lei em si. Então eu achava que a gente devia discutir a lei. E a lei argentina, ela tem uma característica, certamente muita gente aqui já conhece, mas ela tem uma característica que eu, pelo menos, nunca, não sou advogado, mas nunca vi em nenhum outro documento legal. Ela é uma lei que teve a preocupação de, na própria lei, no documento oficial, ela indica a origem das normas que foram incluídas no projeto e depois foram transformadas em lei. Então tem mais de 100 notas de rodapé que falam qual foi da onde veio a proposta original. Sindicato tal, grupo de professores da província tal, não sei o que, tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é que as normas mais importantes, os artigos mais importantes da lei, eles são acompanhados de notas explicativas que dão a origem daquele princípio em documentos oficiais de organismos multilaterais e, em alguns casos, essas notas, que são grandes, são quase do tamanho da própria lei, elas fazem uma análise comparada dos países do mundo onde esses princípios já são normas legais. Então tem discussão sobre a legislação nos Estados Unidos, na França, no Canadá, tem discussão sobre normas da OEA, normas da Unesco, da União Europeia. Então eu quando tive o contato ainda com o primeiro projeto, através de um professor argentino que veio ao Brasil, participei de um debate organizado pela Carta Maior aqui em São Paulo, e ele me passou o projeto e eu falei, cara, isso aqui é um documento ideal para ser estudado, porque além da proposta em si da lei, ela traz a fundamentação de cada uma das normas que estão sendo propostas. Então, isso é um aspecto extremamente interessante, e o que nós fizemos aqui na publicação do livro, eu acho que o livro ficou meio pesadão, assim, não é fácil de ler, mas documentos legais é complicado mesmo, mas de qualquer maneira, uma das coisas que a gente fez, porque na lei original, no texto original, depois de sancionado, as notas estão incorporadas ao texto da lei. Então tem lá artigo 45, que é um artigo problemático, que foi questionado pelo Clarim porque fala da questão da multiplicidade de concessões. Então ele tem uma longa nota. Na lei, ele acompanha o artigo 45. Então aqui na publicação, a gente achou melhor deixar o texto da lei linear e separar as notas, como se fosse num anexo depois da lei, e em cada artigo da lei que tem a nota indicar, confira, nota explicativa. Então quem já deu uma olhada no livro aí,
verá isso. Então, me parece que esse é um documento que, para nós aqui no Brasil, e no momento que nós estamos, é extremamente importante de ser estudado, porque ele é um documento que vai muito além de uma lei da área. Ele é uma lei para a área que explica a origem das normas e princípios que estão sendo utilizados. Eu só queria mencionar, como todo mundo sabe, que a lei, depois de promulgada pela presidente Cristina Kirchner em outubro de 2009, ela foi questionada na Justiça por vários grupos. O principal foi o Grupo Clarim, e durante 4 anos houve um debate nacional na Argentina e um debate jurídico em diferentes instâncias. Foram utilizados todos os recursos possíveis nas diferentes instâncias legais, mas finalmente a Corte Suprema Argentina declarou a constitucionalidade da lei inteira. Então ela está em total vigência. E recentemente eu participei de um debate aqui com um membro da autoridade federal, que é a agência reguladora maior que a lei criou na Argentina, e ele disse que até agosto todos os planos de adequação à lei que deveriam ser apresentados e que foram apresentados pelos principais grupos de mídia argentinos, que foram atingidos pelo texto legal, estarão concluídos. Então, a partir de agosto desse ano, daqui a 2, 3 meses, a lei estará plenamente em vigor. E só mais uma coisa, a lei argentina, isso muita gente às vezes também não sabe e se engana a respeito disso, ela não trata da questão do conteúdo da mídia. Ela é uma lei antimonopólio. Ela é uma lei que regula o mercado e faz uma reserva de mercado de 33% do espectro eletromagnético para operadores da mídia privados sem fins lucrativos. Isso já resultou, até a última informação que eu tive, em 53 novas emissoras de rádio universitárias e 3 canais de TV de povos originários. Quer dizer, é claro que isso tem consequência para efeito do conteúdo, porque vai aparecer conteúdo que não estava na mídia, tá certo? Mas a lei argentina, ela não trata da questão do conteúdo, ela é uma lei antimonopólio, basicamente. Bom, o outro documento que tem nesse livro, meu tempo já deve estar acabando, é o relatório Leverson. O relatório Leverson é um documento, ele seria interessante de saída, porque é um documento que foi produzido na Inglaterra. E é um documento que surge de uma crise na imprensa inglesa, não é na mídia inglesa, na imprensa escrita, né? Os jornais ingleses, e que provoca uma reação não só criminal em processos judiciais, mas provoca uma reação de Estado, que cria não só uma comissão no parlamento, mas cria uma comissão, o Estado cria uma comissão no parlamento, mas cria também uma comissão especial, presidida por um juiz especialmente para isso, para cuidar da cultura, da prática e da ética da imprensa da Inglaterra. Agora veja só, a Inglaterra é o berço moderno da discussão sobre liberdade de expressão. O texto republicano mais importante sobre liberdade de expressão, até hoje, ainda é o texto do John Newton, lá da 1644. Então, eu estou chamando a atenção sobre isso, porque aqui no Brasil tem pessoas importantes, como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que falam que a liberdade de expressão, e por extensão, a liberdade de imprensa, é uma liberdade absoluta, que nem se discute. Mas na terra, que é o berço da liberdade de expressão, o Estado manda um juiz criar uma comissão para discutir especificamente condições de regulação da atividade da imprensa em função de problemas que surgiram na atividade jornalística. Todo mundo sabe, a origem disso foram aqueles grampos telefônicos que eram uma prática normal, rotineira, do News of the World, que era um tabloide,
que acabou sendo fechado, que por sua vez faz parte de um conglomerado enorme, que é a News Corporation, do Rupert Murdoch, que é um australiano por origem e americano naturalizado. Eles grampeavam desde celebridades a políticos e a crianças sequestradas, e usavam a transcrição desses grampos ilegais, né, para não só chantagear pessoas, políticos e instituições, como para publicar isso eventualmente nos jornais. Isso foi o que deu a origem a essa série de iniciativas para discutir o que estava acontecendo na imprensa britânica. O documento é um documento difícil, porque é um documento escrito por um juiz, evidentemente por uma comissão, mas é cheio de termos legais e cheio de referências a outras inquéritos policiais, nome de pessoas, etc. Então ele não é um documento tão linear como normalmente poderia ser um documento não jurídico. Porém, ele tem uma característica interessantíssima, que me parece própria da cultura jurídica e acadêmica inglesa, é que ele tem, antes de fazer, o objetivo do relatório é fazer recomendações objetivas para resolver os problemas que surgiram na imprensa britânica. Só que, para fazer as recomendações, há uma discussão, não só jurídica, como, eu diria, acadêmica, sobre, eu anotei rapidamente agora, antes de vir para cá, os temas, mas há uma discussão sobre a relação da imprensa com o público, da imprensa com a polícia, porque lá houve muito problema de ações combinadas, coisas que aqui no Brasil são rotineiras. Nós sabemos que existe rotineiramente, tá certo? Mas vale a pena ler o relatório. Eu quero deixar para o fim uma conclusão que eu não posso falar aqui agora. Mas, enfim, discute-se a relação da imprensa com a polícia, a relação da imprensa com a questão da privacidade e a proteção de dados pessoais, a relação da imprensa com políticos, a relação da imprensa com a questão da pluralidade, que é muito interessante a discussão, e depois vem as recomendações. A principal recomendação do relatório Leveson é a criação de uma agência que no relatório está dito que é uma agência autorreguladora, para substituir a agência autorreguladora que havia na Inglaterra, que é a PCC, a Press Complaints Commission, a Comissão de Reclamações contra a Imprensa. Essa PCC deixou de existir. E houve, a recomendação do relatório foi que se criasse uma nova agência, que, embora o relatório chame de uma agência autorreguladora, ela era amparada, na proposta do relatório, por uma carta real, que não é uma lei aprovada no parlamento, mas na Inglaterra tem um recurso, que essas Royal Charters, elas criam, por exemplo, as universidades, instituições que estão acima de questões. Então, a proposta do relatório é que essa agência, que o relatório chama de autorreguladora, ela teria um amparo legal numa carta real. Houve uma grande discussão em torno dessa carta real, mas finalmente a rainha assinou uma carta real e a adesão à agência que a carta real propõe é uma adesão voluntária. Acontece que, paralelamente, os meios de comunicação, alguns dos meios de comunicação ingleses mais importantes, negociaram com a ministra da Cultura da Inglaterra a criação de uma nova agência, aí sim, autorreguladora, criada por eles próprios, em conformidade com a carta da rainha, mas não aderindo à rainha. Então, a carta, não aderindo formalmente à carta. Criou-se, então, uma nova agência reguladora, chama IPSO, Independent Press Standard Organization, que está sendo, na verdade, implementada, mas há uma questão não resolvida, porque há um movimento muito grande da sociedade civil na Inglaterra
para que, ao invés desta agência, que é uma agência que vai ser muito parecida com a PCC lá, que foi descontinuada, que se crie uma agência em total consonância com a carta, que é a carta da rainha, que é a recomendação do relatório Leveson. Então a situação na Inglaterra é essa. E finalmente, nos meus 2 minutos finais aqui, o último relatório, o último documento, que é um documento da União Europeia, que diante do que aconteceu na Inglaterra e das novas tecnologias, etc., é o documento mais atualizado, foi publicado em janeiro do ano passado. A Comissão Europeia contratou 4 especialistas. Quem presidiu a comissão foi a ex-presidente da Letônia, que é uma especialista em psicologia social e tal. Também fez parte da comissão a ex-ministra de Justiça da Alemanha, um espanhol que já foi uma espécie de advogado-geral da União Europeia e um especialista em novas tecnologias inglês. Esse relatório, o último, que está no livro aí, ele também é um relatório para fazer recomendações específicas. Agora, ele é um relatório que trata da liberdade de imprensa. Concorrer com o Lula é impossível, né, cara? Então, eu estou aqui fazendo o que eu posso, mas eu estou vendo que na hora que ele aparecer,